Olá, boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós vamos iniciar mais um momento perguntas e respostas sobre o Espiritismo. Acompanhe a nossa página no Centro Virtual Família Espiritual. Tem muitas coisas interessantes lá. Na questão número 1, pergunta-se para nós: a nossa natureza foi criada por Jesus? Jesus, ele também foi criado simples e ignorante, mas passou por todos os estágios que nós ainda estamos passando e vamos passar, e tornou-se o Espírito em perfeição. E esteve aqui conosco para nos trazer a boa nova e participou da criação do nosso planeta. Então, sim, também a nossa natureza foi auxiliada na sua criação por Jesus Cristo e os outros administradores aí do universo. Questão número 2. Eu vos aliviarei, disse Jesus. Como que é esse alívio? Então o mestre, ele já nos ensina que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Por que Jesus disse isso? Porque a boa nova que ele nos trouxe alivia a nossa alma do jugo, da dificuldade. Quando nós passamos a entender melhor os ensinamentos de Jesus, a nossa vida torna-se mais leve e não ficamos correndo atrás de interpretações sobre injustiças, mas passamos a entender que amar é o melhor caminho. E os ensinos de Jesus alivia, com certeza, todo esse processo amargo que muitas pessoas vivem. Por isso que a gente tem que ir até Jesus. Ele nos estimula à fé raciocinada. Ele nos estimula ao amor. Ele vem falar para nós que a vida é eterna. Questão número 3. Já existia médium na época de Jesus, por que ele não falou nesse assunto? Desde que o mundo é mundo, existem médiums. Desde que o mundo é mundo. Todos nós somos médiums, porque todos nós sentimos a presença dos espíritos. Só que uns sentem de forma mais ostensiva. Nós já repetimos isso inúmeras vezes. Porque não somos nós que falamos, mas sim Allan Kardec. E existia médium desde que o mundo é criado. Só que como que Jesus vai falar sobre esse assunto se quando ele falou sobre o amor, quando ele disse sobre a igualdade das pessoas, ele já foi condenado por tudo isso. Imagina se ele falasse sobre mediunidade e a influência dos espíritos na nossa vida. Que nós somos espíritos eternos, de forma que a morte não existe, de forma clara. Como que ele poderia falar isso? Ele seria apedrejado. Então, não era o momento certo. E Jesus, sabendo disso, sabendo da nossa condição de entendimento, ele viu que não poderia tocar nesse assunto naquela época, mas sim teria a época correta. Tanto é que ele disse: Eu vou, mas eu vou lhes enviar um outro consolador, e esse ficará com vocês para sempre. Então, ele enviou o Espiritismo, que fala aí sobre médios, sobre mediunidades, interferência dos espíritos, porquê das coisas, tudo isso, no momento certo. E ainda hoje muitas pessoas não entendem. Então, existe uma camada de pessoas que também ainda não estão no momento do entendimento. Aí agora imagine na época de Jesus, hein? Questão número 4. Jesus era médium? Sim, Jesus era médium de Deus. Ele, como o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra, ele transmitia a palavra de Deus. O médium é aquele que sente a espiritualidade, sente os espíritos. Mas Jesus, como um espírito perfeito aqui, ele sentia tudo, tanto as pessoas como os outros irmãos desencarnados, mas principalmente era médium de Deus, trazia sua mensagem. Questão número 5. Por que as igrejas condenam o espiritismo?
por um erro de interpretação nas questões bíblicas. O Espiritismo, ele está dentro da Bíblia e interpreta a Bíblia normalmente, quando se fala inúmeras vezes da existência dos espíritos. E a igreja passou então a condenar aí o espiritismo, por quê? Porque eles alegam que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. E realmente Moisés proibiu na época. Porque nesse período o povo estava fazendo dessas manifestações, dessas comunicações, dando a elas mais importância do que a Deus, perguntando coisas do mundo, coisas materiais. E não é para isso que existem os espíritos. Os espíritos, meus irmãos, somos nós, ao deixarmos o nosso corpo. Nós nos tornamos espírito. Por enquanto somos alma, mas depois que a gente morre, a gente se torna espírito. E não é correto ficar consultando espíritos. Isso a doutrina também esclarece. Então, por isso que foi proibido na época de Moisés, porque o povo não estava preparado, não tinha uma doutrina codificada para explicar tudo. Agora, hoje os tempos são outros. Hoje os espíritos estão entre nós e nós temos a obrigação de ter uma explicação científica, filosófica, racional sobre a existência dos espíritos. Então, não existe proibição. Existiu uma proibição na época de Moisés, que por um motivo justo, e que hoje não tem mais esse motivo. Por isso que as igrejas condenam o espiritismo, até por uma falta de conhecimento da doutrina, e não vão estudar para saber o que é, e muitos até estudam, mas às vezes não querem perder adeptos e continuam ali naquela linha arcaica, sem levar o conhecimento da verdade às pessoas. Questão número 6. A espiritualidade não pode se envolver nessas questões que estamos enfrentando, esse momento de pandemia. A espiritualidade já está envolvida em tudo isso. A espiritualidade, ela está nos auxiliando a termos forças. Ela está conduzindo os médicos da Terra, os cientistas, a acharem uma vacina. Então já está envolvida a espiritualidade desde que o mundo é mundo em tudo. No entanto, o que nós tivemos que passar para o nosso aprendizado, aprimoramento, crescimento, para que a gente entenda melhor o amor universal, para que haja um amadurecimento, nós vamos passar. E mesmo com a pandemia, a gente vê que as pessoas não estão nem aí. Muitas. Então, será que Deus viria através da espiritualidade? Porque Deus age através da espiritualidade. Será que viria até nós para tirar de nós a pandemia? A gente não merece ainda, porque nós ainda não estamos preparados. Porque se tudo isso passar agora, nesse momento, e ficar tudo bem, as pessoas vão voltar ao egoísmo, vão voltar a pensar só nelas, vão voltar a desrespeitar o próximo. Então ainda tem um processo muito grande pela frente, hein? Mas Deus, através da espiritualidade, está agindo por nós. Questão número 7. Na vida, nós vemos tantas coisas erradas, o que fazer para corrigir? Corrigindo a nós mesmos todos os dias, sendo exemplo dentro do seu lar, que a gente pode falar assim hoje, né? E dentro também da sua empresa, quem está trabalhando, dentro da sua comunidade, influenciando positivamente as pessoas ao bem, a prática do amor. É assim que a gente vai corrigindo isso tudo. Porque o mundo é um mundo de provas e expiações e existem muitos erros, muitas pessoas ainda atrasadas, mas vamos progredir.
Devagar a gente vai chegando lá, mas cada um fazendo a sua parte e dando o exemplo fala mais do que muitas palavras. Questão número 8. É correto seguir a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós devemos seguir a Deus e nós devemos conhecer a Bíblia, sim, estudá-la e também estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho ele retira da Bíblia as passagens e explica à luz da doutrina de uma forma raciocinada, de uma forma filosófica, que então é muito mais agradável aos nossos olhos, ao nosso coração, à nossa razão. Mas devemos estudar também a Bíblia, com certeza. Questão número 9. Se existissem seres fora do planeta, por que eles não se comunicam conosco? Existem sim. Jesus falou: há muitas moradas na casa do Pai. Quando ele disse dessas moradas, ele falou a respeito dos inúmeros mundos habitados, assim como também as moradas no mundo espiritual. Então, em dois sentidos. Mas nós vivemos em uma dimensão diferente desses espíritos que moram em outros planetas, em sistemas solares que a nossa inteligência aqui científica ainda não alcança. Então, não tem como eles virem até nós, falar com a gente. Eles observam sim, mas existem tanto os mundos mais atrasados, que são os mundos primitivos, existem outros mundos iguais aos nossos, que são os mundos de prova e expiação, existem mundos mais avançados. E só que em uma categoria de dimensão diferente da nossa. Por isso que a gente não consegue perceber, tá certo? Questão número 10. É comum as crianças terem depressão? Não é comum, mas acontece. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, nasceram-se aí no nosso planeta muitas crianças que estão em um processo também de resgate do passado, porque uma criança, aquela alma não foi criada agora nesse mundo nosso, então ela já tem um passado, já tem outras existências e traz ali sim aquelas cobranças internas, aquelas questões, fora outras questões psicológicas, comportamentais, enfim, que gera depressão em virtude de traumas, seja no útero, seja na infância com os seus familiares. Não é comum, mas acontece. Então, nós precisamos observar as nossas crianças, observá-las e buscar o tratamento para elas, o tratamento correto, para direcioná-las à vida e para que esta prova difícil da depressão ela não possa carregar para a sua vida toda e possa, então, com um tratamento, entender melhor e até se curar, né? Então, meus irmãos, esse foi o momento perguntas e respostas dessa quinta-feira de hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que Jesus possa abençoá-los. Mande as suas perguntas, envie para nós, seja através do Centro Virtual, pela nossa página do Facebook, Família Espiritual, Centro Virtual Família Espiritual, ou seja, através também dos nossos grupos de WhatsApp. Que Deus fortaleça a todos. Boa noite.